Acendeu o estopim. Possível Eloy Spin, soco de John Fraser. Vaguear o knockdown é feito rifle mira laser. O rap te oferece mais que a lista do Tinder e salva vidas como a lista de Schindler. Contra a tirania nazista de Hitler. E quem segue esse tipo de líder, tá aqui meu middle finger, entendeu? Soma, não entendeu? Toma outro hematoma. Coquetel de rima te bota na cama, te tira do seu coma. Segunda batalha como lá na Itália no Coliseu de Roma. Rap tá na rua mesmo e não no museu do MoMA. Sem apelar, pôr a bunda pra rebolar, se rebelar, sem precisar se resbolar. Quero ser Fernando Pessoa, não Fernando Miramar. Pablo Neruda e não Pablo Escobar. Deu pra sacar, não é pela cifra, é pela safra, purabu. E pra isso eu entro até listado de estafa. A gente não fala, a gente desabafa. O Brasa não escreve, o Brasa psicografa. Motherfucker, pra pipoca meu dedo do meio. Seguindo saga da batida, cantando a vida que não é recreio. Sucesso do alheio é seio, rima vazia, bolo sem recheio. Rap unido é como assim, toma sistema, toma tiroteio. Boa tarde. Live de hoje é com Bruno Henrique, filósofo, professor. Vamos falar sobre a reforma do ensino médio. Guardando ele entrar aí pra gente começar. Boa tarde, boa tarde. Só esperando o Bruno entrar. Boa tarde. Quem está entrando? Estou só esperando o convidado entrar na sala. Vocês estão me ouvindo ou não? Boa tarde, quem está entrando agora. Esperando só o Bruno entrar. Boa tarde, Bruno. Câmera. Aê, agora sim. Eu não estou te escutando. Você está me escutando? Eu estou te escutando. Você está me ouvindo? Um minuto. Problemas técnicos. Você está me ouvindo ou não? Quem está aqui está me ouvindo ou não? Ah, beleza. O Rica falou que está escutando nós dois.
Tá ouvindo agora? Eu não estou escutando. Um minuto. Tá. Vocês me escutam? Sim. Espera aí. Peço desculpas pelo problema técnico. Deixa eu tentar por outro meio, Não senão... tem. Eu também faço isso. Eu tenho aqui de reserva sempre, ó. É. Beleza? Vai ter que ser um som natural. Enfim. Vocês me escutam bem? Muito bem. Tá, agora eu escuto. Eu estava tentando usar o microfone de lapela, mas, enfim, não funcionou tão bem. Mas está tranquilo. Não tem. Sua voz está ótima, tranquilo. Boa tarde, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, caríssimo. Como é que você está, Arado? Tô ótimo. Obrigado por ter aceito aí esse humilde convite. O espaço é seu. Eu já jogo a bola pedindo para que você se apresente e aí a gente já começa as nossas considerações aí. Você está ouvindo? Agora sim. Desculpa, agora eu estou escutando. Pode falar de novo, desculpa. Não tem problema. Boa tarde para você. Obrigado por ter aceitado esse humilde convite. O espaço é seu. Eu peço para você começar se apresentando. Muito obrigado pelo convite. A gente ainda não se conhece pessoalmente. O nosso café lá na USP está para acontecer. Mas me apresentar sou Bruno Henrique. Eu venho de uma trajetória de estudos, enfim, fiz vários cursos até eu me encontrar na filosofia. Me formei na Unifesp, Guarulhos, no qual inclusive tive uma trajetória tanto de estudos e discussões acaloradas, como tem que ser. Eu lembro muito a Marilena Chauí, tem um texto bem antigo dela, que ela fala que sem a polêmica, a filosofia seria apenas um osso. Conheci só depois esse termo, essa expressão, mas eu acho que eu encarnei isso na filosofia e inclusive participei da famosa greve em 2012, durante 7 meses, 2 ocupações, prisões, a coisa toda. Então eu participei ativamente desse processo e me formou, né? Eu lembro que um dos lemas que a gente levantava era não deixe a universidade atrapalhar os seus estudos. E isso era uma discussão que a gente fazia, que eu trago isso até hoje, de certa forma, e desde 2012, vai fazer 11 anos, eu sou professor. Né? Eu comecei a lecionar filosofia na rede, já trabalhei em escola particular, mas é sobretudo escola pública aqui de São Paulo, então eu vivi o drama do que é ser professor, não me achava preparado, mas eu acho que a gente nunca se acha preparado, acho que tem essa questão, mas lógico, aprendi muita coisa nesse processo, e nesse ano eu abri um canal no YouTube chamado Elogio da Filosofia, fica o convite para quem ainda não conhece. Eu produzo vídeos semanalmente, diariamente praticamente. Tem um vídeo longo toda semana, vídeos curtos desse vídeo longo. E tem crescido bastante, é um espaço que eu acho que é bastante carente. Tem alguns canais de filosofia que trabalham questões interessantes, mas eu acho que a contribuição que a filosofia pode dar, não apenas para especialistas,
mas para entender a própria vida, para refletir, para se afastar da ignorância, do senso comum. A gente viveu aí 4 anos, 6 anos catastróficos em termos de ignorância no poder, né? Isso fica claro. E mesmo a eleição do atual presidente não afastou tanto essa ignorância, né? Ela só não está no poder, o bolsonarismo ainda continua como uma força mais dispersa, e isso é inegável que vem de um conservadorismo, e aqui em São Paulo isso fica evidente. Quem é de São Paulo ou conhece um pouco da história política de São Paulo sabe que tem o discurso do rouba mais faz, estupra mais não mata, que é a nata desse conservadorismo, do autoritarismo que constitui o Brasil, e nessa expressão paulistana, por assim dizer, né? Paulistana e paulista. E o trabalho, enfim, é amplo, a gente vira e mexe, participa de alguns debates, algumas discussões, e sempre que tem iniciativas, como o próprio Walter, que de tempos para cá, né, começando a fazer lives, eu acompanhando, eu acho isso um trabalho profundamente importante, né? Eu com um canal no YouTube e vendo outros colegas ganhando espaço e disputando e crescendo, né? Eu acho que é absolutamente fundamental. E eu acho que, enfim, vocês vão me conhecer aos poucos, esse é um pouco da minha trajetória, e há uns 11, 12 anos na filosofia, lecionando, e acho que uma coisa para linkar com o tema de discussão, que desde a universidade e depois como professor sobre óticas diferentes, sobre perspectivas diferentes, é esse grande pepino que é o novo ensino médio, que, enfim, eu não gosto nem de chamar de reforma do ensino médio, eu acho que tem problemas nessa concepção, enfim, mas esse novo ensino médio que vem de longa data, isso vem já da Todos pela Educação, com agentes do petismo, com agentes da direita, e aí você vê um ponto em comum da conciliação de classes, um ponto em comum e que afeta de forma destruidora a educação, e eu acho que expõe na nossa cara, para quem vive disso, quem se relaciona mais diretamente com a educação, isso fica mais visível agora, imediatamente. Para outras pessoas, acho que aos poucos vai aparecendo as consequências disso, que no fundo é que tem um projeto político muito claro para a educação. Então, acho que para começar a conversar, acho que essa é uma ideia interessante. Perfeito, Bruno. Para quem não segue o Bruno, né, siga o Bruno no Instagram do Bruno, siga o Bruno no canal do YouTube dele, é um canal diferenciado, né, é um momento tão difícil que a gente está vivendo já há anos, e aí uma pessoa ter a inspiração, a vontade e o tempo, né, porque não é fácil manter qualquer coisa. Falando exclusivamente de assuntos da filosofia, né, que são assuntos densos, mas o Bruno consegue fazer isso de uma forma muito natural, e às vezes assuntos cabeludos ele deixa com muita leveza. Muito bom o canal dele, sigam. Depois no final ele vai reforçar aí os endereços dele. E você tocou em alguns pontos aí que eu acho primeiro a greve que você tocou, que a gente pode falar mais à frente, que foi a greve da Unifesp, uma greve heróica, né? Como acho que também a greve na USP de 2002, se eu não me engano, 2000 e alguma coisa, não vou lembrar, que teve ocupação da reitoria, foi uma greve bem combativa, e graças a essa greve, muito do que a USP conseguiu de avanços foi graças a essa greve, e a Unifesp fez uma greve heróica com uma repressão violenta, né? E o Bruno estava lá tomando as pancadas lá, apanhando da polícia, então assim, é uma pessoa que fala não é um teórico, não é uma pessoa que tem realmente uma vivência. E com relação ao nosso tema, né, esse tema espinhoso, esse tema que começou, como o Bruno já fez um leve prelúdio aí, é anterior ao governo Bolsonaro. Na verdade, foi aprovado no governo Temer e passou a vigorar em 2022.
que é a reforma, né, ou a contra-reforma do novo ensino médio, que na verdade é profundamente elitista, né, e a educação no capitalismo ela serve para os fins de atender o modo de produção. Esse novo capitalismo, que não é novo, mas esse capitalismo em bancarrota, esse capitalismo em estágio final, ele está praticamente querendo substituir o trabalho formal pelo trabalho informal. E nesse sentido, a reforma do ensino médio é para preparar essa nova mão de obra, cada dia menos cidadã, cada dia menos, como dizia o Paulo Freire, né, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, essa educação que não é libertadora, e não é que antes era libertadora, antes também não era libertadora, só que agora eles conseguem piorar o que já era ruim, né? Primeiro, se a gente lê aí a íntegra do projeto, ele vai aos poucos aumentando as horas de estudo, e aí alguns mais inocentes poderiam dizer, mas isso não é bom. Não é bom porque isso vai gerar uma profunda evasão. Muitos dos alunos, sobretudo da rede estadual, eles precisam trabalhar. E tendo que cumprir uma carga maior por obrigatoriedade, muitos deles vão ter que optar entre comer e estudar, e vão optar por comer, obviamente. Dentro dessa perspectiva, e aí você já fez uma prévia falando do estado de São Paulo, que é um estado que teoricamente deveria ser um estado avançado por causa das suas, né, dos seus avanços, né, mas o capitalismo ele não é tão simples, né, para entender a psique do capitalismo não é tão simples. Um lugar tão avançado ele consegue ser tão reacionário. Haja vista o governo do PSDB ficou mais de 30 anos no governo, e o vice do Lula hoje é dessa escola política. E aí, não satisfeitos, né, tudo que é ruim pode piorar, agora a gente está com um laboratório do inferno aqui em São Paulo, que é o laboratório da extrema-direita, ele está se desenhando em São Paulo. Bolsonaro inelegível, possivelmente o candidato da burguesia fascista para as próximas eleições será o Tarcísio. É um grande nome, ou talvez o Zema, mas assim, acho que o Tarcísio é um nome, é um Bolsonaro polido, né? Ele sabe falar pelo menos, né? E o Bolsonaro nem sabia. Então, São Paulo é um lugar complicado, mas essa reforma ela se estende para o Brasil inteiro. E aí a gente vê a tragédia, o quanto é nefasto essa política de conciliação de classes, porque o governo Lula, a primeira coisa que deveria ter feito é revogar as contra-reformas, reforma trabalhista, reforma previdenciária, a reforma da terceirização e a reforma do ensino médio. Não revogou nenhuma dessas reformas, não foi contra nenhuma dessas reformas, e chegou à disfarçatez, através do seu ministro, de dizer o seguinte: não precisamos reformar, vamos rediscutir. E rediscutir, em outras palavras, é dizer, olha, não vamos fazer nada. E assim, depois eu quero que o Bruno aborde isso também sobre a perspectiva da filosofia, porque o curso de filosofia, a matéria filosofia, a disciplina filosofia, não só a filosofia, sociologia, ciências políticas, serão matérias profundamente afetadas com a reforma do ensino médio. E esse jovem que já sai da escola sem saber nada, ele vai saber, além de não saber nada, ele também não vai saber nem refletir sobre a própria sociedade que ele está vivendo. Então, assim, a gente até estava bolando um outro tema de live, né, Bruno? Mas quando a gente, conversando entre nós, a gente falou, puxa, a gente precisa falar da reforma do ensino médio, né? E realmente é um assunto que eu não tinha abordado aqui ainda. É importantíssimo a gente falar sobre isso, né? Porque é uma reforma burguesa
contra os pobres, contra os oprimidos, e que de alguma maneira agrada um setor da classe média fascistizante ou liberal com a perspectiva do empreendedorismo. Então, aulas de Platão estão sendo substituídas por aula de brigadeiro. Nada contra o brigadeiro, adoro o brigadeiro, se for vegano, mas eu prefiro ter aula de Platão, né? Então tem lugares para aprender sobre brigadeiro. A coisa é séria, a gente está brincando aqui, mas a coisa é muito séria. Que Brasil que nós vamos ter? E não é com o governo fascista, hein? Você vê a esquerda pequeno-burguesa, por isso que eu fiz o L. Não, seu L não está valendo de nada, porque o Lula não vai revogar esse negócio. E assim, que Brasil que nós estamos criando? Então, eu jogo essa bola para ti, como professor, como pessoa que está nesse meio, que sente as agruras do meio, sente as dificuldades desses alunos, né, que já tem um déficit educacional assim brutal, né? Além desse déficit, outros que a gente nem sabe quais que serão, irão se desenvolver ao longo desse percurso. Fica contigo aí a reflexão. Eu vou começar falando das questões políticas e educacionais, e depois eu vou para a dimensão filosófica, que eu tenho uma ideia que acho que é interessante, acho que ajuda a gente a pensar e refletir sobre isso. Mas começando pelas questões políticas, eu leciono majoritariamente à noite. Então, eu dou aula para trabalhadores, né? E a questão da evasão é muito complicada. Eu já trabalhei com EJA, né? E eu trabalho à noite porque o salário é uma miséria e eu tenho um acréscimo de salário pequeno, mas que já é alguma coisa no final do mês. E então eu sinto as duas pontas, né? Tanto eu vejo o aluno, as dificuldades do aluno de continuar indo para a escola do ponto de vista material e como professor. Mas uma coisa que eu acho que ajuda a gente a pensar é dar, digamos, um passo atrás para a gente olhar um cenário temporal de conjuntura social do Brasil. Não sei se é só no Brasil, mas eu vou matar o Brasil e pelo menos a experiência que eu tenho na Grande São Paulo, em escolas que eu trabalhei e também de discussões com colegas de outros cantos do Brasil. Antes, se for pensar, o discurso que meus pais falavam para mim, de gerações anteriores, é que a gente precisava estudar para conseguir um emprego, para fazer uma faculdade e conseguir um emprego. Esse mito, porque é um mito, de que eu vou estudar para conseguir um emprego, se ele, no imaginário social, ele fazia sentido naquela época, que os nossos pais com 30 anos já estavam casados, com filhos, com casa própria, com a carteira assinada. Isso, para nossa geração, não digo nem para os que estão com 15, 20 anos agora, nossa geração, isso se desmoronou por completo. E, ou seja, a própria crise da educação eu vejo por esse ponto, ou seja, esse imaginário se desfez. E aí o que fica então da educação? A escola não faz sentido, é porque isso que fazia sentido econômica, socialmente, deixou de fazer. E aí, na política não há vazio. E a gente não conseguiu disputar com uma perspectiva progressista, com uma perspectiva de esquerda, uma perspectiva de emancipação, do Paulo Freire, ou seja, que o conhecimento tem uma força para que a gente entenda o que é o mundo, quem nós somos no mundo, valores, a própria filosofia aí. Não. E aí, como a gente, coletivamente, com todos os problemas estruturais, sindicais, políticos, aí toda a falência da esquerda que se colocou nesse cenário, isso se perdeu. Então, a adesão à escola, o sentido da escola, ele foi morrendo. E nisso, a gente tem o quê junto disso? E aí, for pensar as últimas 2 décadas. A gente tem nada mais, nada menos que uma economia, uma burguesia que está no Brasil, que explora ao máximo, mas não desenvolve forças produtivas, como, por exemplo, foi outrora em diversos países da Europa. Inclusive tem um conceito interessante da Internacional Comunista que é a burguesia compradora. O Brasil às vezes parece isso, né? É igual essas merdas que surgem do exterior, eu esqueci o nome, mas o pessoal paga
com o direito de traduzir um curso merda qualquer e vende ficar rico, os tais milionários. Então, o coach veio para cá com muita força. Se a gente for olhar esse novo ensino médio, ele é para coach. Se for pegar São Paulo, é o Dória, que é um marqueteiro. Por exemplo, é para a pessoa não entender o que o sistema econômico faz com a vida dele e que há violência, por que a violência, que não precisa aceitar porrada da PM, que não precisa aceitar desempregos e injustiças, mas para que possa fazer um brigadeiro para vender na porta de escola, na porta da faculdade, da miséria colocada. Ou seja, não para questionar, muito pelo contrário. Então tem um efeito perverso nessa equação que responde, ou a burguesia tenta responder à falência dela mesma, a falência do capitalismo como ele está estruturado. Quando o emprego ele é gigantesco, então as pessoas vão ser desempregados, tentando se tornar pequenos burgueses destruídos e não conseguem, né? E nesse meio tempo teve uma outra coisa que a direita fomentou, que a pandemia destruiu: o papo do homeschooling. Educar em casa para não pagar os professores, porque os professores são, enfim, diabos na Terra. E a própria pandemia colocou isso assim, desabou completamente esse papo furado, mas que vem num cerco cada vez maior por qualquer posição minimamente, não falo nem revolucionária, por qualquer posicionamento minimamente de dignidade humana na educação. Né? Então eu acho que isso vai ficando cada vez mais claro, e aí essa educação vem justamente para gerir a barbárie e ao mesmo tempo ser atrativo, usando o quê? Usando o que os próprios alunos pediram. Eu quero tablet na escola, eu quero celular, eu quero aulas interativas. Aqui em São Paulo eu acompanhei essa porra de perto. O que rolou foi o seguinte: o governo fez diversas enquetes, campanhas, e aí cobrava que coordenador na escola cobrasse professor, ligasse para o pai para vir na escola para responder enquete junto com a criança, junto com os jovens. E aí o que eles querem? Eu quero celular, eu quero me divertir. Por quê? No fundo, eu não estou errado, eles querem uma escola que seja prazerosa. Só que a escola monta um cerco burocrático, mas que vende essa ideia. Né? E por isso que eu falei, quem está direto na educação sente esses problemas profundos. Agora, quem não está, vai ver os destroços tardiamente. Né? Nunca é tarde demais, eu digo, mas tardiamente no sentido da relação causa-efeito, para falar filosoficamente, ou entre o acontecimento e a notícia do acontecimento. Né? Então, eu acho que estruturalmente, pelo menos brevemente dizendo, o que eu percebo que está ocorrendo com esse processo do novo ensino médio é isso, somado a um fator que costura tudo isso, que responde por que a gente está nesse lamaçal. Porque a gente ainda cai na conciliação de classes, ou porque a gente não consegue fazer frente, ter uma postura, uma política, uma organização, coletivos que respondam numa perspectiva contra a conciliação de classes. Porque, e aí eu vou falar, eu na Unifesp, enquanto estudante, eu detestava as discussões sobre educação. Eu vou até usar um termo do Humberto Eco que eu acho que ele é muito útil. Os apocalípticos e os integrados. Então, na educação era, ou é o reformismo, é o que dá para fazer, sabe? A gente faz uma barganha com o petismo aqui, outro ali, pede isso, enfim, e aí amarra as nossas mãos, bocas, enfim, a gente fica trancafiado nisso, ou uma leitura que é correta, no sentido de que a escola é um aparelho ideológico do Estado, o Althusser ele está certíssimo, e cumpre uma função no capitalismo que é alienante. E os elementos, como filosofia, por exemplo, vão questionar, é por isso que eles estão sendo afastados. Não tem mais filosofia no terceiro ano. Aliás, não tem história, não tem sociologia, não tem filosofia, não tem física, não tem química, não tem biologia. Só tem português, matemática e itinerários. Pelo menos em São Paulo, não sei de onde vocês estão, enfim, se quiser depois comenta aí. Mas em São Paulo, o estado de São Paulo, limou tudo isso. Já no segundo ano, tiram o outro, mas no terceiro ano, o ano do Enem, inclusive, ou seja, está se aprofundando uma elitização, porque a escola particular, a escola de elite, vai ter filosofia
tem desde o 8º ano. Eles têm, às vezes, aula de filosofia do direito. Agora, estudante de escola pública está nesse lamaçal. Então, eu acho que é muito importante a perspectiva de luta de classes que a esquerda durante muito tempo abandonou, e ao abandonar a gente entrou na conciliação de classes, a gente fica de mãos amarradas, sabe? É uma camisa de força na gente quando ocorre tudo isso, justamente porque a gente tem medo de fazer críticas ou de se posicionar mesmo, né? E agora eu vou falar brevemente, tem uma figura, uma história na filosofia, acho que é uma das mais famosas, que é de Platão, que é a alegoria da caverna. Inclusive eu fiz um vídeo no YouTube falando sobre isso, depois se vocês quiserem assistir, quem não conhece, quiser aprofundar, mas a ideia é simples, que é o seguinte: o cenário onde há homens, pessoas, na verdade são condenados, essa é a palavra, condenados, que vivem numa caverna com as mãos e os pés algemados, os pescoços algemados, e não podem virar para o lado. De modo que a única coisa que eles veem, tem um tapume atrás, então eles veem o que para eles é tudo que existe. Ou seja, se quiser dar outro nome, é a realidade. Só que olhando de fora, ou olhando na descrição, a gente sabe que se tratam de sombras, porque tem um buraco na caverna do qual passam pessoas, a luz entra e projetam essas sombras. Bom, até que um consegue quebrar as algemas e ele sai da caverna. E ele descobre que tem algo além do que ele viveu a vida toda. Eu acho que isso já começa a ficar muito interessante, porque serve também como analogia para a própria consciência de classe, consciência das injustiças, ou seja, a visão que nós tínhamos, sempre estávamos acostumados, o senso comum, por exemplo, os preconceitos, e a gente se depara com outro mundo. E a gente fala, olha, o que está certo, o que está errado, o que existe mesmo, né? Agora eu fiquei cego e alucinado, ou o que eu vi era um engano? Então essa é a reflexão que fica colocada. Só que dois elementos. Aí, na história, ele não consegue enxergar, porque a luz ofusca, ele não estava acostumado com isso, ele começa a olhar para as sombras, para as sombras dos objetos, depois para a água, refletindo o objeto na água, numa espécie de espelho, e depois ele começa a olhar o contorno dos objetos, e no fim ele olha para o próprio sol, como uma fonte de luz, né, nessa relação simbólica do conhecimento, da verdade, enfim. Mas dois complementos. O primeiro é que essa história é relatada no Diálogo República, no livro 7, justamente quando eles estão falando sobre a educação. Como sair do nível mais raso de ignorância, do senso comum, de preconceitos, e alcançar cada vez mais a sabedoria de compreender o que as coisas de fato são. Então tem justamente essa ascensão, na perspectiva de Platão, do conhecimento. E o segundo, a história não acaba aí, porque ele retorna. E eu acho que isso é o mais importante. Porque o Platão poderia, ele tem mil problemas, enfim, mas ele poderia ir numa sociedade de ilustrados, letrados, inteligentes e tudo mais. Pelo menos nessa história, esse que descobre isso volta para a caverna para os outros condenados. E claro, como é muito comum e que poderia, e acontece inclusive hoje, quando ele volta e vai falar isso para os outros, eles querem achincalhar ele, falam que ele ficou louco, ficou cego, a luz o cegou e não está batendo bem da cabeça. Bom, a questão é que quando a gente entende isso, ele se viu como aquele que estava condenado ao algemado e também estava se enganando. Então ele volta, e o retorno à caverna, o retorno a essa escuridão, o retorno à barbárie é fundamental. Eu acho que essa história, ela ilustra, para além de uma análise total sobre Platão, mas para a gente pensar essa imagem, pensar a necessidade de retornar à caverna, é a necessidade da praxis, da prática. E eu acho que isso é fundamental. Quando a gente vê esses problemas, eu tenho 1000 problemas trabalhando na escola, porque esses conflitos sociais, eles explodem de diversas maneiras, nem sempre das mais interessantes, que contribuem para a consciência. E o que esse novo ensino médio faz, então? O que isso tem? O que eu estou querendo dizer, falando do mito da caverna de Platão com o novo ensino médio? É cada vez mais, mesmo com luzes muito reluzentes,
né, de tablet, celular, essas coisas todas fazem com que as pessoas fiquem tão ou entretidos ou enfastiados, eu acho que essa seria a palavra, enfastiados disso tudo, que continuem na caverna. E tudo aquilo que possa fazer sair da caverna, eles boicotam, eles combatem assiduamente. Todas as matérias ou toda a postura contra o sistema, de análise crítica do sistema, de reflexão e de entender as mazelas que o próprio sistema educacional produz a serviço desse capitalismo é destruído. E quais são as duas áreas por excelência que têm uma postura crítica sempre? Filosofia e sociologia, entre as que estão no ensino médio, e foram as limadas. Por exemplo, para encerrar essa parte do meu comentário, estava concurso aberto dos professores do Estado de São Paulo. Primeiro anunciando farsas de salário, e não teve inscrição. Aí eles falaram, vocês contratados, vocês vão precisar fazer o concurso, que é para assumir um cargo, para poder ser contratados. Ou seja, uma ilegalidade colocada explicitamente. O governo do Estado de São Paulo, ele é rei em legalizar a ilegalidade, né? E eu fui ver, sabe quantas vagas tem juntando só cidade de São Paulo, sabe quantas vagas de filosofia? 2. Por isso é São Paulo inteira. Sério? Sim. 2 vagas? 2. Exato. Essa live está sendo muito boa. Primeiro pelo seu cabedal, por aquilo que você está nos trazendo, e porque o assunto realmente nos suscita reflexão, nos suscita ir adiante, né? Nós estamos vivendo uma sociedade, como você mesmo disse, rasa. As pessoas estão pensando cada dia menos. Nós estamos trazer essa alegoria de Platão, na República, do mito da caverna, ela é fundamental dentro de um contexto de educação. Aristóteles também, na política, vai falar que uma das soluções é a educação, né? E ele chega aí um pouco mais longe, ele fala, por exemplo, o ensino de música, né, que iria trabalhar a questão da sensibilidade. Então, assim, o capitalismo, ele fez um desfavor à educação, quando ele separou teoria e prática. Então, o aluno aprende uma fórmula de matemática, ou um problema de física, e ele não tem a menor noção para que aquilo serve, né? Por quê? Porque o capitalismo separou teoria e prática. Tem uns para criar teoria e outros para executar. Então, dentro dessa perspectiva, o ensino já é limitado, por melhor que seja o método. Pode ser um método freiriano, pode ser o que for. O ensino já tem uma limitação, porque a educação ela foi separada entre o saber prático e o saber técnico, né? Isso já é um problema. No entanto, o capitalismo ele vai criando maneiras de adequar esse novo regime, essa nova realidade que aí está, a esse contexto político, né, esse contexto econômico. Qual é o contexto? Você bem disse, a precarização completa dos serviços, né? Hoje, coisas impensáveis, né? A classe média gosta? A classe média gosta, nós gostamos. Quem não gosta de entrar no celular e pedir um iFood, pedir um negócio lá para entregar? A gente não entende que isso só existe porque existe uma mão de obra totalmente precarizada para que esse sistema funcione. Mas para que essa mão de obra precarizada continue sendo precarizada, ela não pode pensar que ela é precarizada. E a melhor maneira de ela não pensar que ela é precarizada é ela achar que ela faz parte do sistema. E aí você bem lembrou a figura do coaching, que é a figura mais insuportável que tem na face da Terra. Se você tem um amigo coaching, você fala assim, amigo, mude, por favor, senão não vai dar para a gente ser mais amigo. Porque é uma perspectiva totalmente alienante, dizer para o cara que está na caverna acorrentado, sem poder se mexer, que o sol
que é bom estar ali, né? Que é legal estar ali, porque tem uma perspectiva de ele poder, talvez, virar a cabeça para o lado, ele poderia não poder. Então, é realmente um processo de profunda alienação. E quando você tira o ensino da filosofia, e aí a gente poderia falar de política, de sociologia, todas estão juntas, mas falando mais o que nos é comum, que é a filosofia, que é a mãe de todas as disciplinas, né? Ela é a mãe de todas as disciplinas. Você simplesmente está tolhindo esse cidadão de refletir sobre a sua própria existência. E uma vez que esse ensino passe a ser oficial, já mas uma vez que ele passe a ser instituído na sua totalidade, simplesmente nós estamos andando anos-luz atrás, tanto do ponto de vista trabalhista, ou seja, nós já temos uma geração que não quer ser CLT. Olha o grau de loucura. Nós temos uma geração que não quer ser CLT. Ela prefere, ela acha que vai ficar rica vendendo coxinha de jaca. E nada contra a coxinha de jaca. Essa pessoa está tentando sobreviver. Mas seria ideal que ela estivesse com um emprego que ela pudesse ter garantia de mão de obra, que ela pudesse ter garantia de férias. Se ela adoecer, ela tem garantia de poder se cuidar, se tratar. Então, nós estamos numa loucura tão grande e a gente não percebeu isso. Isso foi muito rápido. Esse sistema de degeneração do capitalismo, ele veio muito rápido. E ele veio num grau que a própria esquerda não teve a altura de responder. No entanto, a luta de classes nunca parou. Política de conciliação de classes, ela não faz com que as pessoas deixem de lutar. Ela só dificulta e burocratiza. Ela inviabiliza que as lutas se unifiquem. Mas nós tivemos exemplo em São Paulo, assim como nós tivemos exemplo ruim, né, que é a direita, a extrema-direita em São Paulo, e a de própria direita, né, que sempre foi participante do governo aqui no estado de São Paulo. Nós tivemos um fenômeno que começou, de certa maneira, aqui em São Paulo, que agora está fazendo 10 anos, que foram as manifestações de 2013, pelo passe livre. Nós tivemos a ocupação das escolas, que começou aqui em São Paulo, por parte dos alunos, apoiado por professores, que, à época, era o nosso vice-presidente, o governador do estado de São Paulo, que agiu com muita repressão. Nós tivemos greves históricas de universidades como a USP, como a Unifesp, que você estava lá na vanguarda do movimento. Então, assim, as lutas existem, até porque a desigualdade social ela é muito brutal. Eu tenho uma amiga que ela já está, por causa das reformas trabalhistas, ela foi impedida de se aposentar, ainda falta um pouco. Mas ela leciona desde que ela saiu da faculdade, aos 20 e poucos anos, ela tem quase 60. E ela sempre lecionou em escola pública. E ela me conta cada relato. Por exemplo, tem uma escola que ela lecionava que tinha que ter autorização do partido, né, do PCC, para você entrar ali naquela localidade, de tão perigosa que é. Então, assim, a classe média, que é essa classe que às vezes está protegida, ela tem alguma proteção, entre aspas, né, que a Marilena Chauí vai falar que ela odeia a classe média, mas tem todo um contexto naquela fala, ela vem sendo o grande amortecedor da luta de classes. Então, o petismo ele se apoia, sobretudo, em setores mais avançados da classe média. E a direita também se apoia em setores mais atrasados da classe média. Todos eles utilizam-se da classe média. Porque a classe média, é interessante que continue o trabalho precarizado. Porque ela tem o iFood à disposição dela. Ela tem o Uber à disposição dela. Ela tem a pessoa que vem na casa dela fazer o cabelo dela, fazer a unha dela. Então, são todos privilégios, entre aspas, de classe média ou classe alta.
Então, dentro dessa perspectiva, nós já temos, você bem tocou no assunto, os alunos de escolas particulares, eles não estão preocupados com essa reforma. Eles têm o ensino de filosofia desde do ensino fundamental. Não sei se ainda chama ensino fundamental. Então, eles têm lá, depois eles vão para cursinhos que vão preparar. Eles saem esses alunos saem das escolas com um nível muito alto. Eles vão disputar vagas na USP de medicina, de direito, de engenharia. É um ponto fora da curva. Mas é só um ponto fora da curva, porque a base, para baixo da curva, nós temos pessoas que estão saindo das escolas sem saber interpretar uma matéria de jornal. Se você der uma matéria de jornal para um estudante de nível médio e falar... a FUVEST faz muito isso, né? Ela coloca um tema para a redação e ela coloca 2 imagens. E, na verdade, o raciocínio que você tem que utilizar para isso é muito simples. Você vai pegar aquele tema e linkar com aquelas imagens e ver a conexão disso para desenvolver a sua dissertação. Esse aluno, ele muitas vezes ele não consegue nem sequer interpretar a notícia, o texto, quiçá fazer associação com as imagens, para dali produzir algo que seja digno de alguma relevância. Você, como professor de filosofia, a filosofia é uma disciplina que nos obriga ao tempo todo estarmos pensando. Nós pensamos sobre tudo. A filosofia ela não tem limite. A gente pensa sobre Deus, sobre o amor, sobre as artes, sobre a luta de classe, sobre os preconceitos, sobre questões existenciais mais profundas. Nada escapa aos olhos da filosofia. E aí você, inserido nesse sistema, né, e há outro problema mais grave ainda, os próprios estudantes de filosofia, tendo toda essa dificuldade, estão tendo problemas de subsistir. O cara olha para ele e fala assim, o que eu estou fazendo nessa merda desse curso? Né? Ou de política, ou de sociologia. Chato falar sobre isso, mas a USP tem casos registrados de suicídio. Alunos de filosofia, de outros cursos, se suicidando, sobretudo da pandemia para cá. Então nós estamos vivendo uma realidade que é séria demais. E a única perspectiva que nós podemos dar a essa contribuição é a perspectiva política. Porque a mais nobre das artes, né, desde Aristóteles, é a política. É claro que lá a política era só para um grupinho de pessoas. O grupo de pessoas que nós queremos fazer política é toda a sociedade, é os 99% daqueles que sofrem. Bruno, é uma missão difícil. Agora eu vou fazer uma pergunta pessoal. Eu fiz essa volta para fazer uma pergunta pessoal. Até como amigo de área, pesquisador, o Bruno é mestrando, pesquisa Spinoza na USP, ele é um intelectual, ele é um pensador, ele não está só na ponta dando aula. Dentro de tantas perspectivas, primeiro, como você está? Né? Como você está? Você está bem? Você não está? Psicologicamente, como você enxerga tudo isso e o que você tem feito até para... Porque as pessoas olham para a gente e querem ser acolhidos, né, por nós. E às vezes é nós que estamos precisando ser acolhidos, né? Porque a coisa não está fácil. Viver no Brasil é uma insanidade. Viver num sistema... E não é o Brasil, o capitalismo, esse fenômeno é mundial, como bem lembrou você. Só para a gente ter base, mais de 60 milhões de estadunidenses não têm onde morar. Então, não tem casa. São pessoas que vivem nas ruas. E uma outra
parte são pessoas que vivem em trailers, mas não é aqueles trailers bonitos, aqueles trailers precarizados. Então, o capitalismo, ele se esgota como modelo, ele se esgota como modelo. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos toda a nossa psicologia afetada. Todo mundo que está assistindo aqui, que vai assistir depois, vai se identificar com o que eu estou falando, porque em algum momento isso afeta mais ou menos a nossa vida, e a gente vê que grande parte dos problemas psicológicos, na verdade, são problemas do capitalismo, não são necessariamente psicológicos. Eu quero saber de você, professor de filosofia, mestrando, que é uma pressão assim, absurda, a academia é outra forma de opressão, né? Como que você lida com tudo isso? Como que e ainda tem um canal no YouTube e está tentando ainda produzir, porque é hercúleo isso, né? O cara com tantas coisas, ele ainda cria um canal no YouTube para tentar levar sabedoria, dividir o que ele conhece para um grupo de pessoas. Então, eu queria ouvir, assim, agora, não o camarada, mas o amigo Bruno, nessa perspectiva. Eu vou responder, mas eu acho que está um tanto interligado. Tem muitas questões aí. Vou só compartilhar uma coisa que não é agradável, mas aqui na Unifesp tiveram 3 suicídios, 2 pessoas próximas de mim, antes da pandemia, muito antes, na época da greve, inclusive com o fim da greve, e que mostram esse tecido afetivo que vai se constituindo, que pode dar base, e também a unidade política, a participação da greve, criando um processo que dá sentido para as coisas. Porque eu acho que isso conecta 2 pontos. Do que você falou, eu vou chegar na resposta talvez mais pessoal, mas, enfim, até acho que vai ter uma atividade com o Cafil da Unifesp para retomar esse histórico de luta. Mas uma das coisas que ficou muito claro e me emociona assim, profundamente foi que a gente fez greve, a gente ocupou 2 vezes o campus, a gente derrubou um muro que impedia que a comunidade participasse, né? Foi uma derrubada física, mas foi um efeito simbólico muito maior. E aí eu sei que a gente pôs o bandejão para funcionar. Enfim, a gente pôs o bandejão para funcionar sobre o nosso controle. Por quê? Porque toda a comida que estava lá ia estragar. A gente falou não, inclusive é um ato social que a gente não vai estragar comida quando tem gente passando fome. E todo movimento tem níveis de consciência, então tem aquelas discussões, não, isso é ilegal, isso é errado, enfim. E a gente avançou e foi radicalizando o movimento, e foi muito interessante que as pessoas ao redor, e também é um recorte de gênero, as mulheres, porque os homens estavam trabalhando, as mulheres numa região periférica, porque a Unifesp Guarulhos fica no Pimentas, que é onde eu moro, onde eu trabalho, é uma região periférica, vim para cá, nasci em São Paulo, mas vim para cá e fiquei, né? Grande São Paulo, Guarulhos, e essas mulheres foram para lá cozinhar. E aí tinha uma política que era gratuito, você dava a contribuição que você quisesse, que você pudesse. Então o que acontece? A gente conseguiu, pela alimentação, fazer com que as pessoas fossem ao campus, começamos a fazer algumas atividades com crianças, inclusive da comunidade. Foi assim, uma experiência gigantesca disso, e até o reitor, eu ia usar um adjetivo, mas enfim, até o reitor da época, que se eu não me engano era o Albertoni, a gente na reunião de negociação pelas pautas, porque a biblioteca estava com o livro mofando, o bandejão estava caindo aos pedaços, não tinha prédio para estudar, não tinha moradia, ainda não tem. Estava caótico, assim, era um galpãozão que fundou uma universidade pública aos trancos e barrancos, política de reúne, a coisa toda. E com isso a gente fez uma oficina de pizza, e esse reitor até veio elogiar a nossa oficina de pizza que a gente fez no bandejão. E o que isso mostra? A gente deu sentido. A gente deu um sentido muito maior do que a universidade acabava tendo, né? Sim. E vou comentar o pessoal, vou dar alguns zigue-zagues, mas quando isso se perdeu, algumas pessoas sentiram
sofreram muito e não tinham uma estrutura familiar, emocional, né? E se suicidaram. Um logo depois da greve, outra pessoa depois de um tempo com problemas pessoais, familiares que são causados pelo capitalismo, porque é onde a gente vive e costura todas as relações. Então os problemas são psicológicos e os problemas psicológicos são produzidos, nada surge do nada, e é o sistema que organiza, que determina, que domina a nossa vida, e rege as coisas, que é o capitalismo e a barbárie, né? Porque não é nem o capitalismo na época de ouro, avançando as coisas, não. É fazendo uma gestão da miséria, gestão da pobreza. Tudo que a gente está conversando, eu acho que é isso. O diagnóstico é uma gestão da barbárie, gestão da pobreza, gestão da miséria, o mais lucrativamente possível, né? E essa experiência, porque foi uma experiência no sentido forte do termo, foi uma experiência que deu sentido, e algumas pessoas sentiram baque. E quando eu sou professor, e tem muita gente, por ser um sistema obrigatório, muitos não estão nem aí, né, acham chato, ou porque a filosofia traz uma dificuldade de ler e interpretar textos. Quando eu tenho alunos que são analfabetos funcionais, então tem dificuldade de escrever, não consegue se expressar, seja oralmente ou seja por escrito. Então isso é desanimador em muito sentido. Um salário miserável, um salário de miséria, que não permita que a gente consiga ter minimamente uma vida, né? E aí o mestrado, e a gente sabe que a universidade tem problemas profundos e toda uma miragem que se tem dos professores universitários de um modo de vida, de uma certa elite, isso não é bancado pelo salário dos professores, é bancado pelas famílias que têm muito dinheiro e podem seguir uma vida de elite. Não é o salário de professor da USP que permite certos professores da USP terem aquele modo de vida. Não é o salário deles, apesar do salário. Eu demorei tempo para entender isso. E todo o processo de gente se formando e fechamento, não abrindo vagas em universidades. Teve gente com doutorado, com pós-doc, disputando trabalho para ganhar quase o que eu ganho no Estado. Então é bastante desafiador e também não é garantia de emprego para ninguém, nem quem tem pós-doc, o cabo for. Então, e nisso também, então, tem uma questão material para conseguir viver, né? Não ser despejado, enfim, ter um teto, que é básico para qualquer ser humano. Junto disso, uma necessidade que eu tenho de viver filosoficamente, não num sentido individual, mas num sentido coletivo, tal como os antigos concebiam as comunidades filosóficas, ou seja, estar próximo de pessoas que valorizam o conhecimento. E aí, nesse sentido, que, nossa, quantas pessoas, ex-alunos, falam, faz um canal no YouTube, vai dar certo, não sei o quê, o pessoal gosta. E eu não, toda uma recusa também em relação a uma análise crítica das mídias, né? Falei, não. Aí eu falei, esse ano, eu vou, porque eu acho que eu posso chegar em mais gente que eu não chego, que são os meus alunos que entram formalmente na educação, ou até eu conseguir ter espaços maiores, né, a mídia, e eu tive um outro entendimento também desse espaço, como disputa, né, porque não há vazio, e tem gente ocupando esse espaço. Ao mesmo tempo, tem dias que é sufoco, assim, crises existenciais, mas o que mantém, o que dá liga são duas coisas: a busca de um sentido. E quando alunos perguntam, professor, se não for Deus, qual o sentido da vida? A gratuidade é maravilhosa por isso, porque não havendo sentido pré-determinado, a gente constrói o sentido. E esse é um tesão. E esse é o tesão que a filosofia proporciona, de entender, refletir o que as coisas são, combater os enganos que a gente mesmo cai, cada vez mais, usar a reflexão para evitar cair em enganos, ou os mesmos, ou novos, e a partir disso, o que a ética na filosofia fala, né? Qual o valor, o que eu valorizo, o que é importante para mim? Ou seja, atribuir um sentido e construir um sentido. E cada vez mais a gente vê que se há uma afinidade comum de pessoas
buscando um sentido, é porque essa vida organizada pelo capitalismo destrói qualquer sentido. Porque não tem uma valorização do indivíduo. O indivíduo morre no capitalismo, inclusive. Né? Esse papo liberal, enfim, esse verniz liberal é tudo farsa, porque, na verdade, é cada vez mais padronizado, todo mundo quer o mesmo, e nesse sentido, eu muitas vezes não caio porque eu tenho amigos e a amizade é um valor muito grande, são aquelas pessoas que você ama e que você quer estar próximo, que você gosta da companhia, e isso vai criando o que, com acho que a pandemia e o inevitável efeito de psicólogos na rede, começou a falar de rede de apoio, rede de afetos, né? Ou seja, se cercar de pessoas mesmo, isso é absolutamente fundamental, e por meio do pensamento, por meio da reflexão, por meio do diálogo, buscar, então, estar rodeado de pessoas e construindo um sentido para a vida. Porque tem vezes que é muito difícil, é muito cansativo, e até porque a gente não está. Eu falo por mim, eu acho que falo por você também, você pode depois complementar. A gente vai nadar contra a corrente, porque é isso, que o capitalismo, o que as redes sociais estão proliferando é compre, 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 que se você comprar isso, você vai ter o que o Lacan chama do mais gozar, né? Você vai atingir o ápice, você não é feliz porque você não tem esse produto. E aí chega a gente, eu, você, entre outros valorosos camaradas que aparecem por aqui para fazer a gente pensar, para fazer a gente se questionar em relação a isso, né? Lógico que a gente não tem o alcance dessas pessoas, mas é qualitativo. Eu acho que é muito mais forte, mais potente a gente estar cercado de 100 pessoas valorosas que pensam, que sabem o que estão fazendo, que querem a mesma coisa, que dialogam abertamente, do que ter 1000 pessoas a esmo, assim, né? Enfim, então, por mais que haja o cansaço, e eu sou uma pessoa que flerta muito, não acho isso bonito, com o burnout, com a estafa. Já tive uma estafa, tive depressão, foi foda, e eu sempre que vejo que eu estou me aproximando disso, eu paro e aprendi a equilibrar as coisas e os limites de até onde eu consigo. Mas, enfim, numa resposta pessoal, eu acho que a amizade, buscar um sentido e buscar amizades, eu acho que são duas coisas que a filosofia me ensinou e eu tento exercitá-la cada vez mais no dia a dia, porque eu acho que isso a gente constitui não só um aprendizado do que a gente é ou quer ser, mas ao mesmo tempo a gente consegue criar uma relação com pessoas para que a gente possa lutar, inclusive, contra tudo isso que produz esse caos, essa destruição, né? Porque se a gente for alongar, só para encerrar, eu sei que ficou um tanto longo, mas só para alongar essa ideia, porque no plano político não basta a gente pensar parecido, porque o capitalismo é extremamente organizado. Então é uma necessidade de organização de coletivos, de grupos que tem, lógico, um programa, não um saco de batata que está reunido por qualquer motivo, mas que tem uma unidade programática, que tem um acordo em certos pontos. Isso é muito importante. E eu acho que no dia a dia cultivar o diálogo, aprender a lidar com a diferença, com a discussão, mesmo quando você não concorda, mas você escuta, você pensa, fala, não concordo com isso, concordo com isso. Então, aprender a dialogar, aprender a discutir é fundamental, e também aprender com quem você pode contar e quem você não pode contar. E isso são coisas que eu aprendi na política e também aprendi na vida pessoal, e isso vai um influenciando o outro, enfim. Acho que essa foi a resposta mais pessoal que eu já dei numa live. As minhas lives são assim. Você sabe que eu comecei essa coisa da live. Primeiro, eu sempre fui uma pessoa muito avessa às redes sociais. Preconceito todo, hoje eu falo. Porque tudo tem um lado bom e um lado ruim. Né? Você pode não estar nas redes sociais, mas o dia inteiro, sei lá, perdendo seu tempo com outra coisa. Né? Como
você pode usar as redes sociais para fazer isso que a gente está fazendo aqui. Então, quando eu comecei a usar as redes sociais, eu só olhava. Tanto é que eu sigo um monte de gente que eu preciso. O Instagram não deixa você excluir de uma vez, né? Então eu preciso fazer uma limpa nos meus seguidores, nos que eu sigo, né? E porque eu só olhava. Eu falei, deixa eu ver como que é isso, eu quero ver como que é. Depois que e era fechado o meu perfil. Depois eu abri e aí comecei a postar conteúdo político, que é a minha cara. Ah, você não posta nada pessoal? Não, não posso. Não posso. Ah, por quê? Porque o meu Instagram é um Instagram para trocar ideia, né? Não tenho nada contra postar nada pessoal. Acho que você pode postar. Não, isso não é uma crítica. Eu estou falando que no meu caso, eu criei não para postar nada pessoal. E aí essa ideia da live começou com o Rica, inclusive, que está aqui na live. Ele me convidou para uma live no canal dele, no perfil dele. Depois eu chamei uma para ele. E aí eu falei, poxa, eu posso contribuir com isso, né? E ela vem sendo quase semanal, às vezes 2 na semana. Agora eu estou conseguindo fazer uma só, final de semestre, você sabe como que é. A USP acaba com a gente. E em julho eu vou tentar fazer 2 por semana, né? E já tem até uma filinha de pessoas convidadas, já tá legal, tá bacana. E eu venho trazendo pessoas de matizes diferentes. Matizes não significa ideologias diferentes. A pessoa é liberal, não vai vir aqui, né? Aliás, eu nem tenho amigos liberais. As últimas lives, todas elas vêm tendo um caráter muito, ao mesmo tempo, universal, que a gente fala para todos, mas tem essa característica que a filosofia nos traz, né, de analisar aquilo que é ontológico, aquilo que é mais profundo, aquilo que está em condições outras, né? Então não tem como a gente ser algo e não ser, né? Se a gente a gente é. Então nós somos seres humanos, e como seres humanos nós não somos só seres em uma esfera, nós somos seres em todas as esferas. Por isso que eu fiz questão de te perguntar isso, porque assim, todo mundo vê a gente e acha que somos seres que não sentem dor. Não. Todos os filósofos também choram, né? O capitalismo, ele nos oprime. E essa mensagem que eu quero deixar, ele atinge a todos. Até os burgueses são pessoas completamente enlouquecidos. A maioria são psicopatas, né? Porque o sistema deixa todo mundo louco. Quem tem dinheiro e quem não tem. Agora, quem não tem passa a ter problemas que aquele que tem dinheiro não vai ter. Porque é mais fácil você chorar no iate do que você chorar sendo despejado da sua casa, né? Ou você chorar com o prato de comida vazia. Então, essas reflexões são interessantes, porque quando a gente fala do ensino médio, assim como a semana passada eu fiz uma live com uma artista brilhante, vegana, a semana retrasada eu fiz uma live com o Nego Mancha, um camarada do rap, um rap politizado, rap de periferia, pesado, letras fortes. A semana retrasada eu fiz uma live com a Geralda, que está há 20 anos fazendo trabalho voluntário no sistema carcerário, uma mulher linda, linda por fora, linda por dentro. Então é a gente pensar o inverso que o liberalismo. Porque o liberalismo, ele prega a individualidade. Olha, você tem que, é o que você falou, que é os nossos pais falavam, você tem que estudar para você conseguir um emprego e ter sucesso na vida. O liberalismo continua falando dessas mesmas asneiras, só que hoje ele não encontra sintonia nem no próprio sistema, porque o sistema já não permite, mesmo você estudando, mesmo você se esforçando ao máximo, você dificilmente vai conseguir romper algumas barreiras, que são muitas vezes intransponíveis. Nós estamos quase novamente num sistema estamental.
E quando a gente fala do ensino médio, a gente fala de seres humanos, a gente não fala do ensino médio. Porque a gente pega os temas, né? Ensino médio. Não. Essa reforma, que é a pergunta da live, né, do tema, a quem interessa? Né? Interessa a um grupo muito pequeno da sociedade. E há um outro ponto que a gente nem tocou aqui, e aí você pode até desenvolver. O governo Lula, embora ele tenha feito universidade, e você falou do campo da Unifesp, que foi inaugurado no governo Lula, precariamente, uma universidade que foi... É muito bom que se tenha uma universidade no bairro dos Pimentas, mas tinha que ter toda uma estrutura, inclusive para acolher a comunidade, né? Para acolher a comunidade, porque aquela comunidade precisa desesperadamente de algo assim. Ele, ao mesmo tempo, ele conseguiu ampliar os números do ensino, distribuindo fartamente dinheiro para as universidades privadas. Transferência brutal de recursos para aquele setor que se enriqueceu brutalmente. Você via surgindo universidades do nada, cursos de medicina para todo canto, e por aí vai. Então, dentro dessa reflexão, há um outro grande problema, que é o quê? É levantarmos a bandeira do ensino público, gratuito, universal, e pelo fim do ensino privado. Porque o ensino privado, ele esmaga o ensino público. Porque os filhos da classe média alta, os filhos dos ricos, os ricos, eles não vão ter problemas em estudar, em fazer uma pós-graduação ou na USP, ou fora do Brasil, até tudo isso vai continuar existindo. Agora, o pobre, ele está sendo cerceado de um dos direitos que deveriam ser mais básicos dos básicos. A alimentação, moradia, saúde e educação. A reforma do ensino médio, se não houver uma resistência dos movimentos sociais, como você disse, através de organização, voltar a ter, agora tem uma escola, não sei se ainda está, acho que foi a primeira que eu tive notícia, isso é uma coisa de vanguarda, uma escola no Maranhão que está ocupada contra a reforma do ensino médio. Isso tem que se proliferar, tem que ser um estopim. A gente sabe das dificuldades disso porque é o governo reformista de conciliação de classe. Se fosse o governo Bolsonaro, com certeza não teria essas travas, porque é fazer tudo contra o governo Bolsonaro. Agora, como é o governo Lula, a gente não pode fazer protesto, pode manifestação, não pode falar mal do Lula, não pode falar nada, porque você é cancelado, você é bloqueado, você tem problemas. Então, assim, a reflexão que eu faço é assim, não dá para todo mundo. Não dá para todo mundo. Ou é um pequeno grupo que controla, ou é a maioria que controla. Então, dentro dessa perspectiva de libertação de todo mundo que está na caverna, qual que é a sua ideia como professor de filosofia, como militante, também uma pessoa que liderou um dos movimentos mais importantes aí do movimento estudantil dos últimos quanto tempo faz que foi a greve da Unifesp? 11 anos. Dos últimos 15 anos, vamos pegar aí, como que a gente volta a se organizar? E como que a gente começa a falar dentro de uma perspectiva de luta de classes contra a perspectiva da conciliação de classes? Vou tocar em alguns pontos, e obrigado por você ter trazido, porque acho que é importante complementar e coisas que eu faço, né, e na perspectiva do combate a essa situação toda. Vou começar falando, a burguesia depende mais do que todas as outras classes ou subclasses, porque a classe média não é nem classe. Depende do Estado. Ninguém depende mais do que Estado, do que a elite, do que a burguesia. E esse papo liberal que enfim, farsa atrás de farsa.
e que convence justamente por tudo que a gente está apontando aqui. E essa classe média, ela quer virar burguesia, mas ela não vai virar. Ela tem horror a se tornar proletariado. Ou seja, Sim. criando dificuldades em relação à questão de consciência do seu local, do processo de produção, qual é o seu papel social, aonde que ela está. Então ela cai muito fácil nesse papo coach, né? Mas a própria realidade dá uns tapas na cara e mostra que isso é irreal, é insustentável e tudo mais. E que mesmo a burguesia enquanto classe, se for pensar os indivíduos, né, eles são peças numa maquinaria que funciona com vida própria. O capitalismo é uma engrenagem que funciona com vida própria. Dane-se o Bezos daqui a alguns anos. Quem era o milionário um pouco antes, entende? Tipo, não é uma coisa desse indivíduo e tal. E a diferença é que a burguesia é bem remunerada nesse maquinário, né? E os trabalhadores não. Esse acho que é um ponto interessante para pensar, de uma educação que está aí para continuar a fazer a gestão dessa barbárie, fazer a gestão da miséria, né? E o que eu diria sobre isso, depois eu vou falar da questão da particular, enfim. Mas o que eu acho que é muito importante, porque quando não há organização política, quando não há articulação coletiva para fazer frente, há coisas que dá para fazer, e eu vou pegar a minha experiência, o que eu faço. Eu peguei diversos desses, no terceiro ano, eu tenho 2 turmas esse ano, desses bizarros itinerários formativos. E é tão bizarro, né? Porque eles falam que você pode dar aula de várias coisas, não tem mais filosofia, mas na hora de atribuir, de pegar a aula, tem lá, essas são para filosofia, sociologia, história. Então, é a incoerência. Louco, né? Outro ponto, as provas oficiais do Estado de São Paulo, que ocorrem bimestralmente, cobram filosofia no terceiro ano do ensino médio. Então, assim, são contradições enormes. E o que eu fiz nesse primeiro semestre? Eu peguei várias aulas e falei, vai ser cidadania e democracia. E tenho discutido isso todas as aulas. O título, enfim, são vários, alinhados, uns mais próximos, tipo, processos de assimilação e aculturação, enfim, cidadania de modo genérico, sem programa, sem nenhuma orientação para professores. O que eu fiz? Eu articulei isso e eu tenho trabalhado a ideia de quão violento a sociedade é. Eu peguei o texto da Marilena Chauí, o mito da não violência brasileira, justamente para explorar o quão violento é a nossa vida. De estudantes que estão numa periferia, que têm situações singulares de pobreza, de repressão policial, de falta de perspectiva. E isso se mostra, por exemplo, quando tem algumas pessoas que vêm ter uma família um pouco mais estruturada, são os que vão fazer Enem ou FUVEST. Agora outras não têm nem perspectiva de continuar estudando, né? Então, essa é uma coisa bastante interessante que eu percebo e tenho trabalhado. Para quê? Para que seja, se esse jovem ou essa jovem agora, nesse momento, se vê, porque tem a ver com consciência, autoestima, que é muito importante. Se a pessoa não se vê como alguém capaz, eu tento trabalhar até onde dá, mas não me culpo por isso, e eu combato todo o discurso de culpabilização do professor, que é uma constante. Quem trabalha em rede sabe que essa é a regra. É o que o governo diz, e as reuniões pedagógicas é justamente isso. É justamente para fomentar como se a culpa fosse nossa. Não é, definitivamente. Então, mesmo que esse jovem ou essa jovem não tenha hoje a perspectiva de continuar o estudo, seja onde for, né, pelo menos ampliar um pouco a consciência das coisas, do mundo, dos problemas sociais que surgem e mostrar que então a minha aula é de filosofia no sentido que eu mostro que a exclusão da filosofia
cumpre a determinados interesses, ao interesse de que a maior parte da população que está na escola pública continue pobre, continue sendo entregador de delivery, continue as mulheres, e aí uma violência de gênero, limpando casa de classe média. É para isso que esse tipo de escola está aí. Não duvido nada daqui a uns anos começar a ter aulas de limpeza do espaço e usar um discurso de que é para, enfim, para você cuidar da sua própria casa. Enfim, aí juntam uns papo merda de Red Pill e a porra toda para justificar. Porque é isso, no fundo. É gestão da barbárie, gestão da miséria, que é o que esse novo ensino médio vem. E esse projeto está colocado já desde a Todos pela Educação, com a família Haddad, inclusive. Eles estão no surgimento disso e ganharam muito, inclusive, com o ProUni. E surgiu, o que era a Anhanguera uns anos atrás? O que eram essas universidades particulares que monopolizaram e que é funcional com uma educação medíocre, com uma educação medíocre no sentido de com uma educação sucateada, para dizer melhor, uma educação sucateada, fazendo com que estudantes não tenham perspectiva de vida e falar, então eu só vou conseguir particular. Repara, essa engrenagem ela se retroalimenta, ela vai se alimentando nesse processo. Muito diferente do que investir todo esse dinheiro em universidades públicas e aí você vê aquela pessoa humilde e fala, nossa, eu sou capaz de entrar em pública, olha quantas vagas, quantos colegas meus entraram lá. Né? Tanto que uma das coisas que eu e mais 2 colegas que nos formamos na Unifesp, de áreas diferentes, nessa escola a gente tem trabalhado a questão do ingresso em universidade pública. Eu fiquei muito feliz que 5 já entraram, inclusive na Unifesp, e em outras federais, estaduais. E então tem um trabalho nessa escola que eu leciono de procurar incentivar, porque a gente sabe que muita de autoestima é um senso de pertencimento, a gente sabe. Né? A gente sabe que entrar na USP não é a coisa mais fácil, né? E estar lá e continuar mais difícil ainda, mas que é importante, e que é importante e um espaço disputável, que esse espaço também compete a nós, eles não querem que a gente esteja, mas a gente vai estar mesmo assim. Eu acho que isso é fundamental. E eu trabalho isso com eles. Então, assim, não havendo uma perspectiva coletiva imediata, que é o que a gente precisa construir, que é o que vai dar uma resposta eficiente, isso que eu faço não vai ter resposta eficiente alguma de maneira estrutural. Mas é o que você disse, são vidas. E se essas pessoas começarem a não aceitar mais o enquadro policial, a violência, a agressão de pessoas na família, inclusive, e começar a ficar menos tolerante e mais intolerante à violência, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Então, essa é uma perspectiva, como muitas outras, que eu acredito que muitos professores vão comentar e podem comentar o que faz, o que não faz, que eu acho que fica como horizonte do que a gente pode agir, dado essas limitações. Mas é importante não se enganar e não comemorar as pequenas conquistas, porque estruturalmente isso tende a piorar. Se a gente não ampliar a denúncia, se a gente não ampliar a discussão, se a gente não se articular, essa porrada que a gente está tomando destruíram a nossa carreira, a gente perdeu direitos constitucionais com esse governo, já com Dória. Esse governo só está continuando o que o Dória começou. Como que a escola está se configurando, a perda de direitos, tudo isso só vai avançar. Porque é isso, é uma queda de braço. Por que a classe trabalhadora mundialmente conquistou as coisas? E por isso que a Unifesp hoje tem um prédio. Eu participei desse processo, porque a gente avançou, a gente lutou, a gente não abaixou a cabeça e mais. Quando foi necessário, quando estava nos enganando, a gente radicalizou. Porque não é com promessas que as coisas ocorrem. E na medida em que radicalizou no processo de 2012, a gente teve a reunião de negociação com a reitoria. Em tese, nem precisaria haver reunião de negociação. Eles sabem o que eles estão devendo, um campus com prédio, com biblioteca, e a gente já tinha avisado, já tinha informado, entregado pauta de reivindicação. Era só fazer
não fez. E a gente radicalizou, sentamos e houve um acordo assinado. Depois de 3, 4 anos, hoje tem um prédio na Unifesp que já está com limites e precisa ampliar. E aí são as tarefas do atual, de quem está no movimento estudantil da Unifesp lá hoje. Não no discurso de passar o bastão, porque eu estou aqui do lado, dialogo, mas que são tarefas para quem está atuando no movimento estudantil agora, né? Claro. E, ao mesmo tempo, como professor, se a gente não se articular e se a gente não enfrentar, ir para cima, a gente vai apanhar tão feio, porque vão fazer de alguma forma que a educação continue cumprindo os interesses da burguesia e do capitalismo, de modo a que a gente fique cada vez mais tolerantes à violência, ao desemprego, aceitando cada vez mais, justamente fazendo isso começando pelos professores. Os professores não cuidando de si, não tendo perspectiva de vida, abandonando os estudos porque não tem tempo para nada, porque tem que ficar em 2, 3 cargos, né? Então isso é um efeito dominó. Então uma das coisas que, eu disse algumas, né? Mas eu acho que pontualmente dá para fazer algumas coisas e coletivamente e estruturalmente é preciso se organizar. E eu acho que esse espaço aqui ele é fundamental, entre muitos outros que a gente acaba não sabendo, mas que é fundamental ampliar isso. E se o sindicato, se tiver um sindicato aqui ali pelego, a gente tem que enfrentar, a gente tem que denunciar e mostrar de que lado estão. Se é do lado de uma educação que visa uma consciência de classe, que visa um ambiente tranquilo para se trabalhar, que visa uma escola prazerosa, que visa um espaço que faça sentido para as pessoas estarem lá, ou seja, uma máquina de moer carne. Porque o que está rolando é isso. Está cada vez uma máquina de moer carne. Começa com os professores. E, como é natural da própria psicologia de massas, os professores vão reproduzir isso com seus alunos. Ou seja, toda a lógica de violência sendo perpetrada. Então, acho que a denúncia tem uma grande força e algumas ações de enfrentar isso. São alguns caminhos, não os únicos, mas são alguns caminhos importantes, ao meu ver. Bruno, eu agradeço assim enormemente. Eu sei que você tem um compromisso depois da live. Eu não prometi que eu não ia fazer aquelas lives de 5 horas. Eu não tenho como agradecer. Assim, as palavras elas não são suficientes. Você trouxe muito conteúdo. Você é um jovem filósofo, um homem que tem muito para dar aí para o Brasil, para a filosofia, para a luta de classes. Tenho muita admiração por você. Espero que você não desista, que você continue. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, deixasse os seus contatos, o seu canal no YouTube, que é brilhante. Quem me segue, vai ver essa live depois, siga o Bruno, por favor, acompanhe ele no YouTube. O cara faz um conteúdo fantástico e a gente não pode deixar essas iniciativas morrerem. Então, deixo você com as suas considerações finais, meu amigo. Eu agradeço, meu amigo, pelas palavras, mas eu acho que a maior gratidão, o maior agradecimento é essa própria live, esse diálogo, né? Porque da filosofia, um dos melhores gêneros é o diálogo, né? Eu gosto muito dos diálogos de Platão, e os diálogos são tão ricos no quê? Porque a gente aprende a escutar o outro e as nossas inconsistências e, ao mesmo tempo, percebe que a gente não está sozinho. Então, isso é muito importante. Dialogar não é fácil. Falar é uma coisa, dialogar é outra. Diálogo envolve uma construção. E é o que eu sinto nessa live contigo, de conversas que a gente teve, e com certeza depois eu quero fazer uma live contigo lá no canal, e eu aproveito para falar. O canal se chama Elogio da Filosofia, o próprio nome já traz essa ideia, né, de falar bem. A filosofia ela não tem que responder acusações, basta, né, das acusações, cabe a ela o elogio, diria Merleau-Ponty, e essa é a referência do meu canal, de um texto de uma aula inaugural do Merleau-Ponty.
E se chama Elogio da Filosofia. Toda semana tem vídeos. Agora eu estou lançando uma série sobre áreas da filosofia, lógica, metafísica, ética, e tem um de política, que eu inclusive falo do Platão, de duas concepções filosóficas políticas em Platão, não só do filósofo rei. Falo um pouco de Aristóteles e falo do Maquiavel, Spinoza, claro, e um pouco do marxismo também, né? Então, convido vocês a me conhecerem. É um canal que tem crescido bastante, isso tem me animado muito a continuar produzindo conteúdo. Não é fácil, né, essa rotina de quem é professor, jornada completa, mestrando na USP, qualifico esse ano, e ainda um canal que está crescendo. E é muito importante ver que pessoas que eu nunca vi na vida assim surgem no canal com comentários, com interesse pela filosofia, e é sobretudo esse interesse pela filosofia que me motiva a continuar e que me alegra muito. O Spinoza fala que uma das grandes alegrias é essa, o conhecimento, e quando você junta o conhecimento com as pessoas ao seu redor, é de uma potência essa amizade, esse conhecimento e essa, usar uma expressão que vai de Spinoza, mas do Deleuze usa, que é esse encontro, que chama de um bom encontro entre pessoas que querem conhecer, que se dedicam a isso, e eu valorizo muito isso e procuro cultivar isso no meu dia. Então agradeço muito pela oportunidade, desde já eu faço o convite, aqui no Instagram e depois no YouTube, para a gente fazer uma live, vai ser um imenso prazer. Então, vocês me sigam aqui, meu arroba é BrunoHS Soares, mas acho que é mais fácil, vai estar tanto na live quanto depois no vídeo postado, vai estar linkado, é mais fácil de achar. E o arroba do meu canal é Elogio da Filosofia. Aí eu deixo na descrição, né? A gente faz a edição e coloca também na descrição o nome. Além de estar no convite, né, o nome do meu canal, e agradecer por todo esse espaço e, mais ainda, não só agradecer, mas parabenizar por você estar conseguindo ter fôlego de fazer essas discussões com tantas pessoas de matizes não tão diferentes, mas que enriquecem, inclusive a partir de um ponto comum. O ponto comum de não aceitar a barbárie, o ponto comum de não aceitar a violência, o ponto comum de buscar uma perspectiva de humanidade. E que é impossível no capitalismo, né? Então, parabéns. Obrigado novamente. Lembro o Paulo Freire, né, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, mas a gente quer construir essa educação libertadora, a gente quer construir revolução, a gente quer construir socialismo, a gente quer construir uma outra humanidade. Sigam o Bruno. Obrigado. As lives estão aceitas já, é só você marcar datas, a gente bate. Você pode vir aqui quando quiser falar sobre os temas que você achar pertinente. A gente bola aquele roteirinho e vamos que vamos. Obrigado, uma boa festa para você hoje aí, que você tem um compromisso depois. Te desejo tudo de melhor, né? Uma saudação grande aí, um abraço virtual, espero que a gente se abrace pessoalmente aí. Se você precisar de mim, conte comigo, eu vou estar mais presente aí no seu canal no YouTube. E não desista. A mesma coisa que eu falei para a Julie, que eu entrevistei semana passada, que é uma artista, eu falei, não desista. Não desista, porque há mais motivos para desistir do que para continuar. Só que há um motivo que nos diferencia. Nós estamos com a verdade. E a verdade é o saber, é fazer com que o ser humano seja humano e que a sociedade que nós procuramos seja uma sociedade humana para todos os humanos e os não humanos. Obrigado de coração. Essa live vai ficar no meu perfil e eu vou deixar no perfil do Bruno. E tenham uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Desculpe não ter dado tempo de ler, de promover aí um debate mais amplo. É que realmente você vê, mesmo sem abrir, a gente já deu 1h30 e pouco. Realmente, quando eu falo que eu trago pessoas interessantes e os assuntos são extremamente interessantes, não tem como fazer
live delivery. É live realmente que a gente fica aqui e se bobear, vai 2 horas fácil. Obrigado, Bruno, novamente. Você é um querido. Força, tamo junto. E para todos que vão nos assistir depois, deixem um comentário, curtam, repostem esse conteúdo para que novas e novas pessoas possam seguir. Eu termino com a música que o Bruno deixou aqui, que muito boa. do rap muito boa. O rap, sobretudo, o rap político, né? O rap que é uma manifestação legítima da periferia, ele é altamente politizado e é altamente construtor. Né? Sigamos, meu querido. Um abraço forte. Tamo junto. Morte ao capitalismo.